Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Que bênção estarmos juntos, que Deus te abençoe. Você pode se assentar. Que alegria podermos estar nesse primeiro domingo, reunidos na casa do Senhor para celebrarmos a Deus mais esse dia. Você que está hoje no início da sua jornada dos 12 dias, que você possa estar conectado cada um desses dias, ouvindo cada porção da palavra de Deus que será derramada desse altar, abençoando sua vida, sua casa, seu coração. Obrigado, pastor Toninho, pela bênção de estar mais uma vez em Piracicaba e servir a igreja em Piracicaba. Eu quero agradecer também a pastora Lourdes, que bom estarmos juntos, pastora Marcela, pastor Felipe. Eu estou tendo... Obrigado. Está tendo a bênção de estar acompanhada também do meu pai hoje, e juntos é uma bênção podermos estar celebrando a Deus essa noite. A você que está no anexo, que bom também poder falar a palavra de Deus a você, que Deus te abençoe aí onde você estiver, e você que está pela transmissão, que o seu coração também possa estar conectado com esta palavra. Quantos estão com o coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em dois textos. O primeiro deles está em Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4. E depois nós vamos a Mateus, capítulo 14. Marcos, capítulo 4. E depois Mateus, capítulo 14. Eu quero falar com vocês hoje sobre a escola de Deus nas tempestades. Você pode repetir isso comigo? Diga: a escola de Deus nas tempestades. Enquanto você encontra Marcos 4 e Mateus 14, eu quero só lembrar a você, na saída, se você desejar, eu tenho a alegria de poder compartilhar também com você uma parte dos livros, que eu tenho a alegria de ser o autor deles. Tem 4 livros que vão estar à sua disposição. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma ferramenta que, se você ainda não possui, é uma ferramenta que vai te servir muito. Revendo também meu amigo Henrique ali, muito bom estarmos juntos. É uma ferramenta que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Davi. Você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões polêmicas para a interpretação bíblica. Então, essa é uma obra que vai te servir muito para o seu tempo de leitura, estudo e para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual do conhecimento da palavra de Deus. Junto dela você terá também o manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. A grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que, ao lermos elas, nós percebemos que há uma grandeza sendo compartilhada ali, mas muitas vezes sentimos falta de um material que nos ajude a entender e compreender um pouco melhor detalhes de cada uma dessas parábolas contadas por Jesus. Então, esse é um manual que vai te ajudar a entender todas essas 42 parábolas, a partir do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e também exegético, trabalhando o significado dos termos bíblicos contidos em cada uma dessas parábolas. Então, quem sabe para você seguir como que uma jornada devocional, lendo e estudando uma parábola por dia, mas é uma leitura também que te fará muito bem. Penúltimo livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro ele está em uma dinâmica de perguntas e respostas, e ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, do contexto escatológico. As pessoas possuem muitas dúvidas sobre o Apocalipse, volta de Cristo, grande tribulação. Como que a gente entende tudo isso que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte, nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Muitas questões do Antigo Testamento, há pessoas que ainda se perguntam: o dilúvio ele foi local ou ele foi universal? Porque a Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. E você sabe muito bem que tem espécies que elas vivem apenas em uma região.
Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé preservou todas essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas, elas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. Um evangelho, por exemplo, diz que Jesus curou um cego em Jericó, no outro fala que foram 2. Um evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, no outro fala que foram 2. Então são centenas de passagens da Bíblia que às vezes a gente se pergunta, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? É uma obra que vai te ajudar muito a compreender histórias e passagens assim. E o último livro, essa é a minha obra mais recente publicada, o título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro publicado pela editora Vida, que é uma das principais editoras cristãs do nosso país, e ele é um livro que fala sobre as crises do nosso tempo, os dramas da nossa geração, sobre 10 decisões pessoais e intransferíveis, que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? A palavra procrastinar significa deixar para amanhã. Seja pela tentativa de tentar fugir de enfrentar isso hoje, ou pela ilusão de pensarmos que amanhã será muito mais fácil. Pelo menos 80% de nós aqui essa noite temos sonhos, projetos e ideais que já éramos para ter concluído há muito tempo. Não concluímos ainda porque a gente procrastina. Como que a gente muda isso? Gestão do tempo. Você caminha com o sentimento de que o tempo está passando e você não está conseguindo fazer tudo que era para estar sendo feito. Questões como perfeccionismo, há pessoas que sofrem por serem perfeccionistas. Elas pensam que se não ficar milimetricamente perfeito não serviu, por não terem entendido que aquilo que foi bem feito é muito melhor do que o perfeito, que dificilmente a gente consegue fazer. Mas como que a gente traz isso para a prática na mente da gente? Situações relacionadas à saúde emocional, a pessoas que possuem potencial, habilidade, sabem como fazer, mas por causa das suas emoções, a sua vida simplesmente parou. Seja por causa de medos, traumas complexos, situações relacionadas ao perdão, problemas que paralisam a vida da gente no campo emocional e muitas coisas em outras áreas da vida também são afetadas. Então, esse livro aqui é um autoexame, são 10 capítulos, para você passar por eles repensando como está a sua vida, as áreas que você precisa melhorar. É um livro que vai te servir muito para a sua gestão da sua vida pessoal. Principalmente em um momento como esse, início do ano, que todos têm muitos sonhos e projetos, tudo isso depende muito de organização. Então, é um livro que vai te ajudar a reorganizar questões internas como emoção, ansiedade, medos. É um livro que vai contribuir muito para que esse ano seja um ano ainda mais produtivo, frutífero e abençoado também sobre a sua vida. Na saída eles vão estar à sua disposição. Você pode adquirir 1, 2, 3 ou os 4 livros. O valor deles, um é 50, 2 são 80, levando os 4 é como se você tivesse ganhado um. Os 4 ficam 150. Você pode parcelar sem juros ou ainda por débito ou Pix. Passe lá, vai te servir, abençoar muito a você e a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Marcos capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo 35. Marcos 4, a partir do versículo 35, e depois nós vamos também a Mateus 14. Marcos 4, 35, a palavra de Deus nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Você pode repetir isso comigo? Diga: havia também com ele outros barquinhos. Verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já estava enchendo. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. E então despertaram, algumas versões dizem, clamando a ele, disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Você não se importa que pereçamos? E ele então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança.
disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Vocês não têm fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, vá comigo a Mateus capítulo de número 14, Mateus 14, nós vamos ao versículo de número 22, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E assim que despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E isso foi ao fim da tarde, e ali estava ele só. O barco onde os discípulos estavam, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, os outros discípulos, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E se você leu comigo, diga amém. A mensagem desta noite, e eu não vou me estender muito, vou buscar compartilhá-la de uma forma mais compacta possível. Eu sei que talvez você deve estar com um pouco de calor, então quanto mais eu tiver a sua atenção, vai ser muito válido para que a gente siga nessa jornada e você absorva essa porção da palavra dessa noite. Mas a mensagem que eu quero compartilhar com você esta noite segue no seguinte caminho: tempestades são escolas de Deus na vida da gente. Você pode repetir isso comigo? Diga: tempestades são escolas de Deus na vida da gente. Guarde uma coisa com você: na grande maioria das vezes que Deus permitir você passar por uma tempestade, Ele tem algo muito importante a te ensinar. Tempestades são escolas de Deus. Deus não nos permite passar por situações desconfortáveis na vida por um acaso. São situações em que nós nos tornamos vulneráveis, mais sensíveis a Deus, e é esse ambiente que Deus constrói para que lições que nós precisamos aprender para a vida sejam compartilhadas por Deus para nós nessa situação. Os discípulos, eles enfrentaram em toda a jornada ministerial com Jesus duas tempestades, duas. A primeira, Marcos registra em Mateus capítulo de número 4. Mateus também registra em Mateus 8, mas eu fiz questão de ler a versão de Marcos por causa de alguns detalhes que Marcos apresenta que Mateus não apresentou. Então, embora Marcos não foi um dos discípulos, eu acredito que você sabe muito bem, o evangelho de Marcos é o evangelho dito por Pedro. Então, Mateus sim foi um dos discípulos, Marcos não. Lucas escreve o seu evangelho como fruto de 2 anos de pesquisa que ele realiza, enquanto Paulo está preso em Cesareia Marítima. Só que dentro desse tempo, Marcos, embora ele não tenha sido um dos discípulos, ele escreve o primeiro dos evangelhos que foi escrito, no final da década de 40, no primeiro século da era cristã. Mateus vai escrever um pouco depois, mas como ele recebe essas informações de Pedro, e em algumas ocasiões apenas Pedro, Tiago e João estavam, e os outros 12, dos outros 9 dos 12 não estavam, alguns detalhes chegam para a gente através de Marcos e não por Mateus. Marcos, ele apresenta alguns detalhes dentro da construção
de Marcos capítulo de número 4. Se você puder voltar a sua atenção a esse texto, nós vamos seguir essa noite de um modo talvez um pouco mais textual, construindo essa ideia, mas aplicando alguns princípios sobre como Deus nos ensina nas tempestades. Versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Tem um detalhe que Marcos apresenta aqui que é muito curioso. Havia também com ele outros barquinhos. Você consegue imaginar essa cena? Jesus terminou de pregar e ele está entrando num barco junto com os discípulos. E tem muita gente perto, cada um com o seu barco. As pessoas querem estar onde Jesus está. Onde é que o senhor vai? Eu vou atravessar o mar da Galileia. Jesus está indo para Gadara. Do outro lado não tem uma multidão esperando ele pregar, não tem uma cruzada organizada. Os discípulos nem sabiam. Isso aqui é o final da tarde, Jesus está pregando aqui desde o início do dia. Quando terminou a mensagem, talvez os discípulos disseram: acabou o culto, a gente deve comer alguma coisa e ir para casa descansar. Jesus disse: não, tem uma coisa ainda a fazer, nós vamos atravessar o mar. Mas como assim? Tem alguma coisa para a gente fazer lá do outro lado, em Gadara. E eles estão indo. Nesse momento aqui existe bonança. Existe? E quando tem bonança, tem outros barquinhos por perto. Só que o versículo de número 37, ele tem um espaço de tempo entre o 36. O 36 diz: e eles deixando a multidão o levaram consigo, assim como estava no barco, Jesus e os 12 em um barco. Havia também alguns barquinhos por perto, gente por perto, era agradável, estava ali, estava tudo tranquilo, talvez estavam num dia de sol, eles estavam felizes, o culto tinha acabado de concluir. Só que o versículo 37 diz: levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que esse barco já estava se enchendo. Cadê esses outros barquinhos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira lição: valorize quem está dentro do seu barco. Serão eles que irão com você até o final. Nas horas calmas da vida, você sempre terá muita gente por perto. Nas horas que for confortável estar perto de você, você sempre terá muita gente por perto. Guarde uma coisa com você: tem gente que não é seu amigo, tem gente que é amigo dele, e porque é amigo dele está perto de você. Tem gente que pensa não em você, pensa nele, e porque é confortável com ele, está perto de você, está perto de você. Sabe quando é que você descobre de fato as pessoas que estão no mesmo barco? Quando o temporal chega, quando o vendaval chega, quando não há mais bonança, quando não há mais tranquilidade, quando as incertezas da vida se apresentam. Nesse momento, quem vai com você até o final é quem está dentro do seu barco. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez nos momentos calmos da vida, você pode se enganar com muita gente pensando que eles estão juntos. Só que quando as tempestades passar, Deus vai colocar perto de você as pessoas certas que irão atravessar por inteiro as tempestades da vida, e tudo vai ficar bem. Porém, valorize quem está dentro do seu barco, junto com você. Há uma ideia sobre isso, eu acho que eu não compartilhei em outras ocasiões com vocês, sobre o ritmo certo. Você pode repetir isso comigo? Diga: o ritmo certo. Há um mistério no ritmo certo. Você pode repetir isso comigo? Diga: há um mistério no ritmo certo. Deixa eu crer uma palavra de Deus sobre a sua vida. Esse ano de 2026 será um ano que Deus te fará estar no ritmo certo. Esse ano de 2026 será um ano que Deus vai alinhar você na hora certa, no lugar certo. Deus vai conectar você às pessoas certas. Será um ano de alinhamento de Deus sobre a história da sua vida. Deus trará sobre você o ritmo certo. Eu já volto aqui para esse texto. Mas as coisas de Deus funcionam com um ritmo. Você pode repetir isso comigo? Diga: as coisas de Deus funcionam com um ritmo. Já percebeu que tudo só faz sentido se estiver num ritmo, se tiver harmonia? Quando o coração sai do ritmo, dá o quê? Arritmia. Se você tem, por exemplo, uma orquestra cantando de uma forma muito orquestrada, muito harmônica, e alguém sai do ritmo da música, aquela música é agradável de se ouvir? Não, porque as coisas precisam ter um ritmo, precisa ter um. O problema é que às vezes o nosso ritmo que estamos não é o ritmo de Deus. E Deus, ele tem o jeito dele de nos trazer para o ritmo dele. Isso é muito claro dentro do contexto do Êxodo. Porque o povo estava em fuga, o povo estava em... Alguém que está em fuga tem uma coisa chamada pressa. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem está em fuga tem pressa. O povo está em fuga. Só que a Bíblia diz que quando eles estão fugindo, saindo do Egito, não era 10, 15, 20 pessoas.
Segundo cálculos, eram aproximadamente quase 3 milhões de pessoas. A Bíblia dá o número de homens ali, fora mulheres e crianças. Esse povo está em fuga. Se tem uma coisa que quem está em fuga é o quê? Pressa. Só que eles pararam de frente de um local chamado Mar Vermelho. E eles recorreram a Moisés. E a Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, pare. Você pode repetir isso comigo? Diga pare. A primeira ordem de Deus é pare. Qual? Parar quando você está fugindo parece ser uma loucura, sim ou não? Sim. Primeira coisa que Deus falou, pare. Segunda coisa que Deus falou, voltem e acampem em um lugar chamado Piairote. Se você está em fuga, se tem uma coisa que você tem é pressa. Como assim parar? E pior do que parar, voltar e acampar. Para quê? Deus quer nos entregar nas mãos dos inimigos. Deus estava ajustando o ritmo. Deus estava ajustando o... Porque Deus faz com que a caravana, o exército de Faraó se aproxima. E quando o exército de Faraó se aproximou, a Bíblia diz que Moisés falou com Deus mais uma vez. E Deus disse para Moisés, avancem, esse mar vai se abrir e vocês vão atravessar esse mar. Deus estava alinhando o ritmo certo do povo com o ritmo dos hebreus, com o ritmo dos egípcios. Porque quando esse mar se abriu e todo o povo dos hebreus passou, os egípcios começaram a entrar no mar, perseguindo os hebreus. Deus estava alinhando o último homem dos hebreus com o último homem dos egípcios. É por isso que Deus mandou parar, voltar e acampar. Deus estava ajustando o ritmo. Porque na hora que o último homem dos hebreus saiu do mar, o último homem dos egípcios entrou dentro do mar. O mar se fechou e não morreu um hebreu sequer. E todo o exército dos egípcios foram exterminados. Sabe por quê? Porque o ritmo certo te dá livramento. O ritmo certo te dá vitória. O ritmo certo faz com que todos os inimigos caiam por terra e a vitória de Deus alcance a história da sua vida. Repita comigo: há um mistério no ritmo certo. Quando Jacó está retornando, depois de ter passado 21 anos em Padã Arã, a Bíblia diz que ele se encontrou com Esaú, seu irmão. Ele deu presentes a Esaú. E quando ele deu presentes a Esaú, a Bíblia diz que Esaú olhou para o seu irmão e falou assim: Jacó, vamos comigo no meu carro? Vamos comigo no meu? Vamos comigo no meu? Jacó olhou para ele e falou assim: não posso. Mas por quê? Porque eu estou com a minha caravana aqui. Porque tem mulheres, tem crianças aqui. Sabe o que Jacó está dizendo para Esaú? Eu não posso ir no seu ritmo e abandonar o ritmo da minha casa. Porque não adianta eu chegar se a minha família não chegar junto. Não adianta eu chegar se os meus filhos não chegarem junto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer alinhar o seu ritmo neste ano, para você não se esquecer de quem de fato está com você dentro do seu barco. Cuidado para você não prejudicar o ritmo da sua casa por causa do ritmo de outras pessoas. Nas horas calmas da vida tem muito barco por perto, tem muita gente por perto, mas nas horas das tempestades da vida, quem vai até o final é quem está dentro do seu barco. Deus vai te dar sabedoria e te alinhar com o ritmo correto. Haverá proteção de Deus sobre você e sobre a sua casa. O seu barco vai até o final. Você pode glorificar a Deus por isso. Primeira lição a ser entendida: valorize quem está dentro do seu barco, porque serão eles que irão até o final. Segunda lição, olha o verso 37. Levantou-se grande temporal de vento. Você pode repetir isso comigo? Diga: levantou-se grande temporal. Verso 38. E Jesus estava na popa do barco dormindo. Fazendo o quê? O 37 já tem uma tempestade, sim ou não? No 38 Jesus está fazendo o quê? Dormindo. A tempestade acordou Jesus? O que foi que acordou Jesus? O 38 diz: e os discípulos, clamando, disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? A tempestade já está no 37. No 38, Jesus está dormindo. Mas não é a tempestade que desperta a ação de Jesus. É o clamor dos discípulos. Segunda lição. Você precisa entender que o que desperta a ação de Deus na sua vida não é o que você está passando. É o seu clamor. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Claro que está. Será que Deus não está vendo tudo o que eu estou passando? Claro que está.
Será que Deus não está vendo a forma como as circunstâncias adversas da vida estão assolando a minha história na fase que eu estou? Claro que está. O que você precisa entender é o que trará uma ação de Jesus sobre a sua vida. Não é o vento, não é a tempestade, é o clamor. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, ajuda-me a não desistir de clamar até que o Senhor possa agir nessa situação. Terceira lição, verso 39. E ele despertando, e ele repreendeu o vento. Repreendeu-o. Mas o problema parece que estava no mar, concorda comigo? O problema não parece que são as ondas, porque as ondas estão envolvendo o barco. As ondas estão enchendo o barco, esse barco está quase afundando. Não parece que o problema são as ondas? Não parece que o problema é o mar? A palavra de Jesus para repreender não é as ondas. A palavra de Jesus para repreender não é ao mar. A palavra de Jesus para repreender é ao vento. Terceira lição. Você precisa identificar qual é o verdadeiro problema que você está enfrentando. O mar não é o problema. Esse mar para os discípulos é bênção. Os discípulos eram pescadores. Eram o quê? Quantos anos esses homens devem ter cuidado e sustentado da sua casa com peixes que vinham daquele mar? Sabe onde foi que eles foram chamados por Jesus? Naquele mar. Sabe onde foi que Jesus realizou milagres e entregou a eles a pesca maravilhosa? Naquele mar. Aquele mar para eles sempre foi bênção. Sempre foi? Sempre foi? O mar é visível. O mar é? E o vento? Invisível. Guarde uma coisa com você. As verdadeiras causas dos problemas que você está enfrentando não são visíveis. São invisíveis. Não pense que o problema é aquilo que sempre foi bênção para você. Não pense que o problema é o filho, a esposa, o esposo, o patrão. Isso sempre foi bênção. Os verdadeiros problemas que causam as tempestades da vida são fatores invisíveis. A palavra de Jesus entra dentro dessa ação, porque Jesus sabe diferenciar uma coisa e Ele ensina uma coisa aqui para a gente. Você precisa diferenciar o que é a consequência do que é a causa. Você pode repetir isso comigo? Diga: a consequência é diferente da causa. Jesus repreendeu o vento, repreendeu-o, e depois Ele fez o quê? Acalmou o mar. O que foi que causou a tempestade? O vento. Quando Ele repreende o vento, Ele está repreendendo a causa. Quando Ele acalma o mar, Ele está tratando com a consequência. Cuidado para você não pensar que aquilo que é a consequência é o problema. Cuidado para você não pensar com aquilo que é bênção de Deus sobre a sua vida e sempre foi alegria para a sua trajetória, ser a razão do problema. Jesus está dizendo: o problema não é o mar é bênção. O mar sempre foi bênção para você, o mar vai continuar a ser bênção para você. O problema é o vento. Eu vou identificar o verdadeiro problema e vou tratá-lo. Eu estou crendo na palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Deus vai te ajudar a identificar qual é o verdadeiro problema que você está enfrentando. Você está entendendo isso? Diga comigo: causas e consequências. Se Ele tivesse só repreendido o vento, mas não tivesse acalmado o mar, a tempestade ia passar? Não. Se Ele tivesse só acalmado o mar sem repreender o vento, ia acalmar no momento, mas ia novamente se levantar de novo. Quando Ele repreende o vento, Ele está repreendendo o que causou o problema. Quando Ele ordena que o mar se acalme, Ele está tratando com aquilo que o problema causou. Porque Jesus trata tanto em causas como consequências. Tem gente que o vento passou tem 10 anos, o mar continua agitado até hoje. Tem gente que o problema aconteceu tem 20 anos, as consequências continuam até hoje. Porque o vento parou, mas o mar não foi acalmado. O vento parou, mas as consequências não foram tratadas. Eu estou crendo em nome de Jesus. Esse ano de 2026 será um ano de obra completa de Deus sobre a sua vida. Ele não vai só tratar com a causa, Ele vai normalizar a consequência. E haverá grande cuidado de Deus sobre a história da sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso essa noite. Em primeiro lugar, valorize quem está dentro do seu barco. Quem está dentro do seu, serão eles que irão até o final. Segundo lugar,
O que desperta a ação de Deus no problema que você está enfrentando não é a tempestade, é o seu clamor. Terceiro lugar, identifique qual é o seu verdadeiro problema. Quarto lugar, abra sua Bíblia comigo em Mateus 14, segundo texto que lemos. O contexto desse capítulo aqui é muito curioso. Volte o seu olhar comigo aos versículos iniciais. No versículo 1, começa a narrativa da morte de Herodes. A morte de... Versículo 10. Mandou degolar João no cárcere, tirar a sua cabeça. A sua cabeça foi trazida num prato e dada àquela jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram. E foram dizer a Jesus, verso 13, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, à parte. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você imagina o seguinte, é um amigo de Jesus, é um primo de Jesus, é uma morte trágica, essa notícia está vindo, Cristo está como homem processando essa informação, ele quer estar um pouco só. Ele quer estar um pouco em um cenário que ele vai analisar tudo isso que acontecer, expressar as suas emoções, chorar, viver aquele luto. Ele está dentro de todo esse sentimento. Versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E sabendo o povo que ele fazia isso, seguiu a pé, desde as cidades. Verso 14. Jesus saindo, viu uma grande multidão. E tomado por uma íntima compaixão para com aquelas pessoas, curou os seus enfermos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu estou adiando o meu descanso. Eu estou armazenando só para mim o meu luto. Eu estou lidando individualmente com a minha dor. É dor para mim, cura para vocês. Há momentos da vida que você segura a dor com você, a pressão com você, a angústia com você. Você atrasa um pouco o descanso. Movido de íntima compaixão. Aí ele desenvolve toda essa sequência e depois você vai ver que ele cura enfermos, que ele ajuda aquelas pessoas, compartilha compaixão com elas. Só que o versículo de número 19 diz, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães, 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, ele multiplica os pães, ele alimenta aquelas pessoas para despedi-los bem. Versículo 20, comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois que ele conclui isso e despede essas pessoas, aí ele está olhando para os discípulos e está dizendo, eu preciso agora viver o momento que eu queria ter vivido algumas horas atrás. Eu preciso estar um pouco a sós. Verso 22, e logo ordenou, dizendo, Jesus aos seus discípulos, entrem no barco, atravessem o mar, e eu vou encontrar vocês lá. Vão primeiro, inicia a viagem. Verso 23, despedida a multidão, então, ele sobe ao monte para estar à parte, para estar orando. Isso aqui é no cair da tarde. Os discípulos estão atravessando. Jesus, ele tarda, ele adia o seu momento de luto, de solitude, de querer estar só, de querer processar tudo aquilo que está vivendo, por causa da compaixão, por causa das pessoas a serem atendidas, por causa das causas a serem resolvidas. E ele está dizendo aos discípulos, atravessem, vão. Os discípulos estão indo. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é um dos pontos que às vezes dá nó na mente da gente, porque os discípulos obedecendo, os discípulos têm uma tempestade aguardando eles no caminho. A mente da gente está pronta para entender a tempestade de Jonas, que é a tempestade da desobediência. A mente da gente está pronta para ver as coisas saírem do controle quando a gente está na rota errada. Agora, quando você está na rota certa, quando você sabe que aquilo que você está fazendo foi Deus que te direcionou, a mente da gente tem dificuldade de lidar como que situações desconfortáveis acontecem na vida da gente, quando a gente sabe que aquilo que foi feito é o que deveria ser feito. Deixa eu dizer uma coisa para você, tempestades também passam pela vida de quem está na rota certa. Só que tem uma diferença
da tempestade da desobediência para a tempestade da obediência. A tempestade da desobediência, que é de Jonas, terminou em destruição, terminou em prejuízo, terminou com mercadorias sendo lançadas ao mar para diminuir o peso do navio. Só que a tempestade da obediência, que é dos discípulos, ela termina em livramento, ela termina com Jesus vindo ao seu encontro. Se a sua consciência está tranquila com Deus, fique em paz. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você, e apesar dessa tempestade, tudo isso vai terminar bem, para a glória de Deus. Alguém que está entendendo isso? Os discípulos estão em uma tempestade, só que obedecendo. Aí o verso 24 diz: o barco estava no meio do mar. Você pode repetir isso comigo? Diga: o barco estava no meio do mar. Você consegue imaginar os discípulos talvez passando pela cabeça deles? Se eu soubesse que tinha uma tempestade aguardando a gente, eu não vinha. Uma coisa é a gente passar a tempestade com Jesus junto, ainda que dormindo, mas e agora, somente a gente? Como que a gente resolve isso daqui? Deixa eu dizer uma coisa para você, você está comigo aí, diga amém. Amém. Tem coisas que Deus só vai te deixar saber quando você já estiver dentro. Tem coisas que Deus só vai te deixar saber quando você estiver dentro. Porque se você soubesse que isso iria acontecer, talvez você nem teria entrado no mar. Guarde uma coisa com você: tem coisas que Deus te livra e te evita entrar. Tem coisas que Deus te permite entrar e te livra no processo. Há uma pedagogia de Jesus sendo construída com os discípulos. Porque a primeira tempestade, Jesus estava presente. Jesus estava, e na segunda, ausente. Ele guardou na primeira, sim ou não? Guardou na segunda? Também. Protegeu na primeira, sim ou não? Protegeu na segunda? Também. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão em uma fase que vocês me têm presente com vocês. Haverá momentos que eu não estarei mais fisicamente com vocês. Só que do mesmo modo que eu guardo hoje, que eu protejo hoje, que eu cuido hoje, que eu livro hoje, eu vou continuar a guardar e abençoar vocês quando eu não estiver mais presente com vocês. Nós somos do grupo da segunda tempestade. Nós não temos o privilégio que os discípulos tiveram de ter fisicamente Jesus junto com ele. Só que do mesmo modo que ele curava antes, ele curava agora. Que ele multiplicava antes, ele multiplica agora. Que ele repreendia espíritos imundos antes, ele repreende agora. Ele pode não estar fisicamente presente, mas há uma palavra dele sobre nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode celebrar a Deus por essa convicção. Jesus está construindo uma pedagogia com os discípulos. Ele está dizendo: se acostumem ao momento que vocês não me verão mais com os olhos. Tenham certeza de uma coisa: eu continuo junto com vocês do mesmo modo. Marcos, você está comigo aí, diga amém? Amém. Marcos, no capítulo 6:48, ele fala uma coisa extraordinária. Você consegue projetar para mim, por favor? Marcos 6:48. Marcos 6:48, repita isso comigo enquanto é isso. Diga: e vendo que se fadigavam a remar. Diga: vendo que estavam cansados de remar. Diga: porque o vento lhes era contrário. Mantenha ele, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já enfrentou um vento ao contrário? Sabe o que é um vento ao contrário? É aquela situação que você se esforça, você luta, você ora, você cumpre com as suas obrigações, mas parece que quanto mais você luta para avançar, mais as circunstâncias te fazem retroceder. Não é que você está sendo negligente, não é que você está sendo preguiçoso. Você está fazendo o que tem que ser feito. E aqui tem um princípio para a vida: não há arrependimento na excelência. Você pode repetir isso comigo? Diga: não há arrependimento na excelência. Se você foi excelente, não há do que se arrepender. Se você deu o seu melhor, não há do que se queixar. Se você fez o que era para ter feito, não há do que reclamar. Isso aqui não é a consequência de quem não está se esforçando. Isso aqui é a consequência de quem está cansado, mas remando. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você está comigo aí? Diga amém. Diga: cansado, mas remando. Você pode dizer de novo? Diga: cansado, mas remando. Guarde isso com você. Quando a tempestade vier, não solte os remos. Você pode dizer isso a alguém que está perto de você? Diga: quando
a tempestade vier, diga: não solte os remos. Diga: senão a tempestade te leva para onde ela quiser. Se você desistir de lutar, você deixa que os ventos contrários da vida guiem a sua rota. Eu sei que talvez tem gente que chegou cansada nesse 2026, continue remando. Talvez tem gente que está orando, mãe que está orando pela sua casa cansada. Ora, nada muda. Parece que todo esforço é em vão. Parece que todo trabalho não dá em nada. Parece que quanto mais você faz o certo, mais as coisas ficam difíceis. Mateus, eu estou cansado. Continue a remar. Por quê? Porque o vento lhes era contrário. Mas perto da quarta vigília da noite, aproximou-se Jesus deles. Por quê? Porque vendo que estavam cansados, mas continuava a remar. Estavam cansados, mas não desistiam de perseverar. Estavam cansados, mas continuavam a lutar por um milagre. Estavam cansados, mas não desistiam de crer. Vendo que estavam cansados. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Jesus está te vendo. Ele sabe o seu limite. Ele vai vir ao seu encontro. Ele vai vir ao seu encontro. Ele vai vir ao seu encontro. Haverá uma intervenção de Deus sobre essa situação da sua vida. Lute e reme até o final. Vendo que estavam cansados, o que Jesus está dizendo é: eu estou vendo que vocês podem estar até desanimados, só que não é por causa do cansaço que vocês desistiram de remar. Diga a alguém que está perto de você, diga: você não vai deixar. Diga que este vento guia a direção. Diga: não solte os remos. Diga: a tempestade não vai guiar para onde você tem que ir. Estou chegando na parte final da mensagem. Volte ao texto de Mateus 14, 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era... Só que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Aqui tem um ponto. Os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: não temas, tenham bom ânimo, sou eu. Aí Pedro responde. Quem é que responde? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Manda-me ir ter contigo por sobre as... O que foi que Jesus disse para ele? Vem. Você quer? Ok, vem. Verso 29. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Pensa uma coisa comigo. Pedro era o quê? Pescador. Anos da vida de Pedro, qual que era o local que Pedro sempre atuava? Aquele mar, o mar da Galileia. Tem um ditado muito curioso que é para rio, mas vale também para mar. Você nunca entra em um rio com os dois pés. Você nunca entra em um rio com os dois? Você coloca um pé, não deu pé, você faz o quê? Opa, volta. Qual que é a lógica dele? Você nunca entra em uma situação sem ter segurança nela. Você nunca entra em um rio com os dois pés. Você acha que o Pedro, na mente de Pedro, ele tem certeza que é Jesus? Não, ele está dizendo: é um fantasma. O Senhor disse: não sou eu, então vem. Você acha que o Pedro foi logo e se lançou às águas? O Pedro deve ter sentado no barco assim, colocado um pé, segurou, não afundou. Colocou o outro. É como se fosse um piso, um chão. Ele deve ter tentado se apoiar, segurando ainda no barco. Do nada ele firma, talvez dá o primeiro passo, o segundo, terceiro, quarto, não sei quantos. De repente o texto diz: observando a força do vento. Por que ele observa a força do vento só aqui? O vento está com a mesma força desde quando ele está dentro do barco. Por que ele observa a força do vento só aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o momento mais difícil da caminhada? Não é quando você dá o primeiro passo, nem o segundo, nem o terceiro, mas é quando você aprende que você já sabe andar pensa que você já sabe andar sobre as águas. Já andei 2, 3, 4, achei que era difícil. Não é tão complicado assim. Todas as vezes que você tentar normalizar aquilo que é milagre, todas as vezes que você tentar pensar e automatizar na sua mente aquilo que é favor de Deus,
Isso vai diminuir o seu nível de dependência. Isso vai distrair você. E todas as vezes que você distrair, você afunda. Todas as vezes que você pensar que já sabe controlar, você afunda. Todas as vezes que você pensar que não depende hoje na mesma proporção que um dia já dependeu, você afunda. Todas as vezes que você pensar que já tem a ver com um controle que você consegue administrar, você afunda. Sabe o que Jesus está revelando aqui? Na verdade, Mateus 14 não tem uma tempestade só, tem duas. Tem quantas? Quantas? Jesus vai acalmar a do lado de fora, sim ou não? Só que Pedro cria uma do lado de dentro. Teve medo, teve, e começou a afundar. Talvez eu estou falando para pessoas que a tempestade que você está vivendo do lado de dentro é maior do que a que você está vivendo lá de fora. Talvez a tempestade que você está vivendo do lado de fora, as circunstâncias, é algo que uma palavra de Deus só põe tudo em ordem. Só que você deixou isso criar uma desordem tão grande dentro de você, que você causou uma tempestade por dentro. E agora não é uma tempestade só a ser acalmada, são duas. A do lado de fora, uma palavra dele resolve. A do lado de dentro, o Senhor está dizendo para você esta noite, quarto lugar, você precisa vencer a tempestade do medo, que você de um modo ou outro permitiu que fosse formada dentro de você. Sabe o que faz a gente alimentar o medo? Diminuição de dependência, valorização das circunstâncias. Todas as vezes que você observar a força do vento, o tamanho do problema, deixa eu dizer uma coisa para você: se você chegou andando até aqui, se não foi pelo seu esforço, se não foi por aquilo que você conseguia fazer, se você tem certeza que tudo que você viveu foi milagre, foi Deus te conectando a pessoas, Deus trazendo recursos, Deus abrindo caminho, por que é que você pensa que pode sozinho administrar e controlar isso agora? Volte a olhar para Jesus. Todas as vezes que você se distrair e tirar o seu olhar de Jesus, você vai observar a força do vento. E todas as vezes que você observar a força do vento, você afundar. Jesus olha para Pedro, e Pedro está dizendo: Senhor, me salva! O Senhor está segurando em suas mãos. O Senhor está o puxando e trazendo de volta. O Senhor está dando uma repreensão a ele. Por que é que você ainda sofre com pouca fé? É quando Pedro está dentro do barco que a Bíblia diz que Jesus libera uma palavra novamente sobre o mar. E ele diz o seguinte: mar, se acalma. E o texto diz que houve grande bonança. Houve grande? Só que aqui tem uma quinta lição, e eu começo a concluir a mensagem dessa noite aqui. São duas tempestades. Quantas tempestades? Você lembra como que terminou a primeira de Marcos 4? Terminou com uma pergunta, Você lembra qual foi a pergunta? Quem é este? Quem é? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O texto não é quem é esse. O texto é quem é este. Eu posso falar, por exemplo, da porta da igreja chamando essa porta. Mas quando eu falo desse microfone, não é esse microfone, é este. Este diz respeito ao que está perto. Esse ou essa diz respeito ao que está longe. A declaração dos discípulos não é quem é esse, é quem é este. Sabe o que a declaração deles está dizendo? Nós estamos há tanto tempo com Ele, e nós ainda não sabemos quem Ele é. A gente já tem 20 anos de crente, e a gente ainda confunde Ele com fantasma. A gente já tem tanto tempo, a gente já participou de tanta conferência, tanto congresso, e a gente ainda não consegue identificar a voz dEle. A gente confunde com a voz das nossas emoções, a gente confunde com voz que não tem a ver com a vontade dEle para a nossa vida, porque nem sempre proximidade revela nível de relacionamento. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus respondeu a pergunta? Não. O que foi que Jesus fez?
deixou eles passarem pela segunda tempestade. Tempestades são escolas de Deus. Na primeira tempestade eles terminaram com uma pergunta: quem é este? Quem é? Na segunda tempestade eles não terminam com uma pergunta, eles terminam com a resposta da pergunta que eles fizeram na primeira tempestade. Porque eles olham e dizem: és verdadeiramente o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quinto lugar: tempestades são para te fazer conhecer melhor quem é Jesus. Cada tempestade que você passa é algo novo com Deus que você aprende, é algo novo sobre Deus que você aprende. Deus não quer que você o conheça apenas de teoria, Deus quer que você o conheça de prática. Um dia Jó conhecia Deus do que ouvia alguém falar sobre Deus na vida de outras pessoas. Deus permitiu um sofrimento na vida de Jó. No final do livro de Jó, ele olha para Deus e diz assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. As tempestades da vida vão aumentar o seu conhecimento sobre Deus. Alguém que está entendendo isso e pode glorificar a Deus por isso essa noite? Eu estou encerrando essa mensagem dizendo a você que essa tempestade não será para a sua morte, que essa tempestade não será para o seu mal. Deus te matriculou numa escola, Deus te matriculou numa jornada. Você vai sair de toda essa jornada mais próximo de Deus, conhecendo melhor a Deus, com a sua fé mais fortalecida. Essa tempestade não é para o teu mal, nem para o mal da tua casa. Deus vai te ajudar a preservar quem está dentro deste barco, e você vai até o final conhecendo melhor quem é Jesus. Alguém que está entendendo isso e pode glorificar a Deus por isso? Esteja em pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Todas as vezes, você pode repetir isso comigo, diga: todas as vezes, diga que Deus tiver algo a me ensinar, diga: Deus sempre terá uma escola para fazer isso. O Senhor quer te ajudar a entender isso. Deixa eu repetir os 5 pontos para você. Em primeiro lugar, valorize quem está dentro do barco. Quem está dentro do? Quem está dentro do? Cuidado para você não perder o ritmo. Deus quer alinhar você com o ritmo. Segundo lugar, você precisa entender que o que muda a história que você está vivendo não é a tempestade que está acontecendo. O que desperta Jesus é o seu clamor. Essa é uma noite para você dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, mas eu quero pedir esta noite: desperta, age, libera uma palavra, muda o quadro. Eu estou profetizando uma palavra de Deus sobre a sua vida agora. Nós vamos orar em instantes, nós vamos clamar em instantes, e enquanto você estiver clamando, ações de Deus serão liberadas sobre situações que talvez parecem estar perdidas sobre a história da sua vida. Essa semana será uma semana de Deus, de livramento e de boas notícias de Deus para você. Nos próximos dias você viverá Deus mover situações que parecem que já estavam perdidas. Alguém que está entendendo isso? E não é porque o vento está soprando, é porque você vai clamar. O que desperta a ação do Senhor não é a tempestade, é o seu clamor. Terceiro lugar, identifique qual é o seu verdadeiro problema. Não pense que o problema é o mar. Não chame aquilo que sempre foi bênção de problema. Os problemas são invisíveis. Saiba diferenciar causas de consequências. Talvez você está achando que a ação onde a consequência ocorreu, que é o problema. Os problemas são invisíveis. Repreenda o vento. Identifique o verdadeiro problema. Quarto lugar, você precisa vencer a tempestade do lado de dentro. Porque todas as vezes que você se distrair, você afunda.
Todas as vezes que você tirar o seu foco de Jesus, você afunda. Todas as vezes que você deixar que o medo domine o seu coração, você afunda. Mateus, está tão difícil. Sempre teve difícil. Quando é que você pensou que estava fácil? O vento sempre soprou. Ou você acha que antes era mais fácil? Talvez a questão é que antes você lembrava mais que dependia. O vento sempre soprou. Você não pode tirar o seu olhar de Jesus. E em quinto lugar, tempestades são para conhecermos melhor quem é Jesus. Você entende essa palavra? Coloque sua mão sobre o seu coração. 2026 será um ano que você vai fazer a sua travessia. Eu não estou dizendo para você que será um ano de tranquilidades. Talvez será um ano sim de algumas turbulências. Talvez será um ano sim de algumas tempestades. Mas eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, você e o seu barco irão chegar até o final. O que você não pode é desistir. Mesmo cansado, continue a remar. Mesmo enfrentando ventos, ao contrário, não deixe as circunstâncias e a tempestade determinar a direção do barco. Continue a remar. Porque em algum momento, ainda que cansado, em algum momento você verá Jesus vindo ao seu encontro, e uma palavra dele resolve tudo. É um ano para você crescer em experiências com Deus. Levante sua mão e diga: Senhor, eu recebo a sua palavra sobre a minha vida esta noite. Diga: ó Deus, alinha-me com o ritmo certo do Senhor para a história da minha vida. Eu sei que as tempestades que o Senhor permite são para o meu bem e nunca para o meu mal. Diga: ó Deus, ajuda-me a conhecer melhor o Senhor, o seu poder. Não me deixe duvidar, não me deixe ter medo, não me deixe distrair-me, mas que a minha atenção, o meu coração esteja alinhado completamente em Ti. Diga: para a Tua glória e o Teu louvor, nós iremos fazer toda esta travessia, e nós iremos até o final. Nós iremos até o final. Nós iremos até o final. Você pode glorificar a Deus por isso essa noite. Levante suas mãos bem alto. Vocês têm uma canção a cantar? Vamos louvar ao Senhor. Levante suas mãos bem alto. Aleluia, 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 aleluia. Adore ao Senhor, receba esta canção em nome de Jesus. Não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Declare essa canção com toda a sua força. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, me tira a pisar no pano, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas. Você pode declarar isso bem alto. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, mas houver açudes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu recebo esta palavra sobre a minha vida. Diga: haverá escape e livramento. Diga: haverá escape e livramento. Diga: nós iremos dizer: o laço quebrou e nós escapamos. 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 Haverá escape e livramento de Deus sobre as nossas vidas. Deus falou com você esta noite.
Eu preciso ainda dizer uma última coisa debaixo dessa atmosfera que estamos. Se há alguém que me ouve esta noite e está distante dos caminhos do Senhor, se há alguém que me ouve esta noite e precisa renovar a sua aliança com Deus, recomeçar a sua jornada de fé, voltar para a igreja, recomeçar a sua jornada cristã, você não pode sair desse culto sem resolver isso dentro do seu coração. Se há alguém que me ouve esta noite e está ou distante dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa noite é a noite de você despertar e o Senhor tomar o controle deste barco novamente. Há alguém que me ouve e precisa esta noite renovar uma aliança com Deus, entregar a sua vida a Jesus. Se há, eu preciso orar agora com você. Aonde está a primeira pessoa deste culto para Jesus? Deus abençoe a sua vida. Você pode celebrar Deus pela vida desse moço? Há uma segunda pessoa? Há um outro rapaz lá, você pode celebrar Deus pela vida deste moço? Há uma terceira pessoa? Há um outro moço aqui, você pode celebrar Deus mais uma vez? Há uma quarta vida para Cristo esta noite? Há mais alguém lá atrás, você pode mais uma vez louvar a Deus pela vida desse irmão tão querido? Há uma quinta vida para Cristo esta noite? Na galeria há alguém? Aqui ao fundo há mais alguém? Você que levantou a sua mão e está renovando uma aliança com Deus, voltando ou recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu sei que está um pouco apertado, mas nós gostaríamos tanto de orar junto com você até aqui no altar. Se você puder gentilmente vir, eu espero você diante do altar. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Ok? Se vocês sentissem a vontade para isso, quiserem estar aqui no altar, para esse momento de renovação de aliança, eu espero você aqui também para isso. Quem está me ouvindo, diga amém. Dá um sorriso para essa pessoa bonita do seu lado, talvez você ainda não fez isso hoje. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa renovar uma aliança com Deus. Pergunte se ele ou ela precisa recomeçar a sua jornada de fé. Faz convite a alguém do seu lado, por favor, comunique com ele. Pergunte se ele precisa voltar para Cristo, se ela precisa voltar para Cristo. Se do seu lado alguém que precisa fazer essa decisão, traz ele, vem com ele, vem com ela. Ajude esse alguém a chegar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa e sua família. Que Deus abençoe este moço tão querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós já vamos orar juntos. Há mais alguém? Há mais alguém? Está chegando mais uma vida aqui. Você pode celebrar Deus pela vida deste irmão tão querido. Esteja à vontade, você está em casa. Nós já vamos orar juntos. Há mais alguém? Mateus, eu ouvi esta palavra. Guarde uma coisa. Eu não estou dizendo para você que essa é uma decisão fácil, mas eu estou lembrando a você que essa é uma decisão necessária. As coisas mais importantes da vida não serão coisas fáceis de ser feitas, serão coisas necessárias. Se você optar sempre por aquilo que é fácil, sua vida para. Você nunca avança, você nunca cresce. As decisões mais importantes da sua vida não serão decisões fáceis de serem feitas, mas serão decisões necessárias. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Você tem a oportunidade essa noite de definir um novo futuro sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, de dar um novo destino à história que está sendo construída na sua casa. É mais do que algo sobre você, é algo que vai trazer impacto sobre as pessoas que você mais ama, as pessoas que estão com você dentro do seu barco. Se você está distante dos caminhos do Senhor, se você precisa renovar sua aliança com Deus, eu sei que talvez não é uma decisão fácil, mas você sabe que é uma decisão necessária. Eu estou esperando você diante do altar. Aonde está mais uma vida para Cristo? Levante a sua mão. Está chegando mais uma vida. Você pode dizer glória a Deus? Há mais alguém ainda?
Eu pergunto uma vez mais, aonde há mais alguém que ouviu esta palavra e precisa renovar a sua aliança com Deus, recomeçar a sua jornada com Cristo? Há mais alguém? Está vindo? Que Deus a abençoe. Deus abençoe o seu filho, a sua casa. Deus abençoe o seu futuro. Você pode celebrar a Deus pela vida desta família. Há mais uma vida para Cristo esta noite. Há mais uma vida para Cristo esta noite. Eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Eu gostaria de pedir ao pastor Toninho, pastor desta igreja, que será o pastor de vocês, que ore com vocês. Essa primeira oração, que é uma oração tão importante, uma oração de recomeço. Que Deus te abençoe, que um tempo novo de Deus esteja iniciando sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Graças a Deus. A igreja com as mãos levantadas, vocês aqui junto comigo, repita assim: Senhor Jesus, nesta noite eu venho a esse altar reafirmar uma aliança com o Senhor um dia começada. Estou aqui de volta, Pai, com ânimo para te servir, e quero pedir perdão se porventura na caminhada eu larguei a rede, eu deixei o remo de lado. Eu vou continuar remando, porque assim o Senhor tem determinado através da palavra dessa noite. Reme, reme e reme, para que eu possa continuar caminhando em nome de Jesus. Amém. E agora você que está online comigo, e você que está aqui à frente, que você vai receber a oração para receber Jesus como seu Salvador. E se tem alguém no banco que você ainda não fez essa oração, faça. Essa semana eu fui no Delta supermercado, passei no Delta ali, eu vinha vindo de um velório, eu passei a pegar um pão. Eu estava na escada rolante para descer, uma mulher me parou e falou assim: o senhor é o pastor Toninho? Eu falei: sim, sou. Eu posso te cumprimentar? Eu falei: pode. Aí Suelen, Arthur, irmã, é lá de Peúna. Sabe o que ela disse? Há 40 anos, Valentina, eu ia lá na igreja de Peúna, lá naquele salãozinho. Foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho de Jesus Cristo. Acho que eu precisava disso. Deus cuida da gente nos detalhes. E aquele dia lá no salãozinho, eu recebi Jesus como Salvador. Eu aceitei Jesus como Salvador. E hoje eu estou aqui. Sempre que eu vejo o Senhor lá na minha igreja da Paulista, eu quero te cumprimentar e falar isso, mas nunca cheguei. Agora eu esperei o Senhor aqui para dizer gratidão. Irmãos, eu quero profetizar na sua vida. Nascerão filhos de você. Nascerão filhos espirituais de você. Então agora você que vai orar comigo aqui, e você que vai orar online comigo, e você que vai orar aqui no templo, essa oração fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, porque com a minha boca eu confesso que tu és o Senhor, e no meu coração eu acredito que o Senhor ressuscitou dos mortos. Então, diante desta palavra, eu estou salvo, eu estou perdoado. E eu quero profetizar na sua vida agora, que o Espírito Santo que já entrou no seu coração, porque Jesus está à porta e bate, vai fazer morada na sua casa. Bem-vindo à família. E a igreja aplauda forte o nome de Jesus Cristo. Aplauda forte o nome daquele que reina. Bendito sejas. Pode seguir aqui, os obreiros estão acompanhando os pastores. Quantos foram abençoados nessa noite? Quem pretende fazer a campanha presencial, levanta a sua mão. Você pretende? Fala assim, ó. Então eu te dar uma bênção para você. Em nome de Jesus, o seu carro vai fazer o dobro de gasolina. Estou falando sério, eu creio no milagre. Quem já experimentou isso aí, levanta a mão. Já experimentou isso? Já experimentou? Já experimentou? Então não é brincadeira não. Nesses 12 dias, do dia 4 de janeiro
ao dia 15 de janeiro, o seu carro passa por uma transformação e ele vai multiplicar o tanque de combustível, vai multiplicar a capacidade de quilômetros por litro rodado. Quem faz 5 vai fazer 10, quem faz 10 vai fazer 20. Pode receber, irmãos, pode receber. Vai acontecer um milagre. E depois que passar os 12 dias, aí o problema não é mais comigo. Eu quero dizer para você que Deus está nesse negócio e você pode começar a fazer a marcação lá que vai acontecer isso. Pega o seu janeiro aí, fazendo um favor. Eu vou pegar o meu simbolicamente, porque eu já entreguei o meu. Eu já fiz a entrega do meu. Pastor, não vai ter pulseira? Vai. Nós estamos aí na dependência da chegada das pulseiras compradas em agosto, mas é para ter chegado já, deve estar em Piracicaba. Nós vamos atrás amanhã e você vai receber na porta da igreja no começo dos cultos, das 9, das 15 e das 18h30. Pegou o seu janeiro aí? Pegou? Tem um irmão que já mostrou para mim um pedido dele. Sabe que ele colocou no pedido? Juliano, eu quero ser pastor titular. Meu Deus! Vai brincando com o chamado. É o Senhor quem chama e o Senhor que comissiona. Agora você tem um desejo, coloca no papel aí, porque a coisa pode chegar mais antes que você espera. Levanta a sua mão, o seu papel agora. Levanta aí. Isso é um ato de fé, irmãos. Isso é um ato de fé. Senhor meu Deus e meu Pai, às 8h35 do dia 4 de janeiro de 2025, no templo da igreja sede, Rua Floriano Peixoto, 1707. Online, Deus, para todos aqueles que estão no YouTube, no Facebook, tem uma multidão. Nós estamos agora consagrando o mês de janeiro. Janeiro de 2026 está consagrado ao Senhor, porque o nosso Brasil não começa depois do carnaval. O nosso Brasil começou dia 1º de janeiro e hoje já é dia 4 de janeiro. E esse 4 de janeiro consagramos esse primeiro mês ao Senhor. Janeiro está consagrado. Oh, glória a Deus!